Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, vamos comentar e estudar o fenômeno da globalização. O fenômeno da globalização. Estudamos em nossas primeiras aulas as formas de organização do trabalho que foram evoluindo ao longo do tempo e guardam entre si algumas características. Lembram? Nós vimos o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, né? Então nós vamos retomar alguns aspectos dessas aulas para entender o que é globalização. Se o toyotismo se fixou no decorrer dos anos 80 como uma nova forma de organização do trabalho, ela não prosperou em todas as formas de produção. Todavia, sua filosofia foi rapidamente assimilada pelas empresas graças ao fenômeno da globalização. Você sabe o que é globalização? É o que nós vamos estudar nesta aula. Então, gente, graças ao fenômeno da globalização que a pandemia, tomou conta do nosso planeta. Tudo que acontece no planeta rapidamente, graças a essa conexão que nós temos em todos os continentes, a pandemia prosperou e hoje nós passamos de 50 mil mortos no nosso país, né? Mas graças também a globalização, as vacinas também chegaram. Mas vamos recuar no tempo e vamos falar um pouquinho das crises dos anos de 1970. A década de 1970 foi um marco nas mudanças mundiais, pela rápida industrialização de países em desenvolvimento como o Brasil e o aumento da capacidade tecnológica e acúmulo de capital nos países desenvolvidos, que abrigavam as principais matrizes industriais do planeta. Suas filiais se expandiram em todos os continentes, internacionalizando suas economias. Então nós vimos aqui também a evolução do processo de industrialização em nosso país, graças aos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O processo de industrialização se acelerou aqui em nosso país, né? As crises dos anos de 1970. Na mesma época, os Estados Unidos tiveram de enfrentar uma recessão, com a crise do petróleo de 1973, tendo como consequência a inflação e o desemprego. Como vimos nas aulas anteriores, o petróleo era a principal matéria-prima da indústria capitalista desde a Segunda Revolução Industrial, que é fonte de insumos para as indústrias na fabricação do plástico, gasolina e outros produtos químicos e farmacêuticos. E graças a esse processo de industrialização, nosso planeta hoje corre sérios riscos de crises, de mudanças climáticas, pelo excesso da produção do gás carbônico e outros gases poluentes da nossa atmosfera. Hoje se fala que o microplástico está presente até nos continentes gelados, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Já foi encontrado plástico lá também, graças à poluição. As crises dos anos de 1970. Gerou-se no período uma das primeiras instabilidades financeiras do dólar, que desde o final da Segunda Guerra Mundial tornaram-se a moeda padrão nas relações comerciais internacionais. E até hoje é assim. Os Estados Unidos sempre foram aliados de Israel e apoiaram na Guerra Árabe-Israelense em 1973. O resultado? Os árabes, por meio da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentaram o barril do petróleo de 1 a 3 dólares, preço vigente desde 1900, para 15 dólares, abalando
as estruturas de custos das indústrias no mundo todo. Em 1979, em outra crise, o petróleo chegou a atingir a marca de $40 o barril. Então veja, né, o que uma guerra, esforços que não foram diplomáticos geraram para esse período da nossa história no mundo, né? Uma grande crise econômica. A globalização. Recapitulando, estudamos que a partir dos anos 70, a economia e a política passaram por rápidas e profundas mudanças que contribuíram para o processo de globalização. Mas o que é esse fenômeno? A globalização pode ser compreendida por vários ângulos, entre eles o econômico. Esse fenômeno tem como características fundamentais as mudanças tecnológicas e a sua distribuição desigual por todo o mundo. Os novos processos de produção nas indústrias e um forte aumento na exportação e importação de mercadorias, bem como um intenso fluxo de produtos e de capitais pelo mundo. Então, a partir de 1970, como nós vimos aqui, né, a economia se tornou mais volátil, né? Quanto maior a produção industrial de um país, mais forte se tornava a sua economia. E assim até hoje. Contudo, é importante entender que a globalização não é um fenômeno simplesmente econômico. Ela afeta questões políticas, sociais e, sobretudo, a produção. No que se refere à produção, as grandes corporações multinacionais passaram a procurar países ou regiões onde os custos de produção total de determinado produto ou parcial, de partes ou componentes, fossem inferiores aos locais em que estavam até então instaladas. Então, a partir daí é que a força do processo de globalização empurrou as empresas para fora dos seus países de origem, né? Buscando locais onde o imposto, o incentivo, né, para a instalação dessas empresas fosse mais vantajoso, né? Desse modo, elas obtiveram custos finais inferiores e, como resultado, maior competitividade ou maiores lucros. Graças a esse processo que começou na década de 70, é que a maior parte das indústrias se fixaram mais tarde na China, né? Hoje, o maior parque industrial mundial está na China, porque a mão de obra lá é barata e os custos de produção ínfimos. Então, todas as indústrias foram para lá, né? Graças ao início desse fenômeno que estamos vendo agora. Esta prática, denominada offshoring, permite assim que um determinado produto seja fabricado por componentes produzidos em países diferentes, que apresentem o menor custo de produção e que sejam reunidos e montados em outros países, onde a montagem seja mais barata. Todo esse processo depende, naturalmente, do fato de que os custos logísticos na movimentação desses componentes, por exemplo, de transporte, de armazenamento, de distribuição, sejam inferiores à diferença de custos de produção entre o país e outro, né? Então não adianta nada levar toda a produção para um outro país se eu gastar mais com logística e o processo de transporte, né? Naturalmente, esse processo sempre foi mais baixo do que o processo de produção, garantindo assim grande força no processo de globalização do mundo. A terceira revolução industrial na globalização. A globalização é marcada pela aliança entre a ciência e a tecnologia a serviço das grandes empresas. Como consequência, temos a chegada de importantes inovações, como a energia nuclear, a engenharia genética, os avanços na química e na engenharia de materiais, as telecomunicações, surgem os satélites, fibras ópticas, a revolução da informática, né? É tudo nessa época. Os avanços tecnológicos da segunda metade do século XX,
invadiram todos os setores da economia, com a maior ou menor intensidade e impacto crescente no cotidiano das pessoas. Chegamos então à terceira revolução industrial com a chegada da tecnologia da microeletrônica, né? Hoje nós já estamos na quarta revolução, no século XXI, né? Que é um salto a mais do que esse visto no século XX, na metade do século XX. Então vamos ver quais são as características da terceira revolução industrial no processo da globalização. A internet, por exemplo, revolucionou a maneira de trocar e divulgar informações, facilitando o trabalho. De maneira geral, as pessoas a cada vez mais acesso à internet, mesmo sem ter conexões em casa, pois podiam utilizá-las nos centros instalados pelas prefeituras ou governos estaduais, em lawn houses até poucos anos atrás e em outros estabelecimentos, além da disponibilidade por telefones celulares. Então foi um grande avanço da tecnologia, né? Chegando os equipamentos eletrônicos, as televisões digitais, né? E processamento de informações de forma mais veloz em todo o mundo. Isso por volta da década de 90 do século passado. As empresas na globalização. Com a concorrência acirrada e a consequente necessidade de reduzir custos, levaram as empresas a ampliar sua frente de atuação em diferentes continentes, partindo sobretudo para os países subdesenvolvidos. Eles comumente oferecem mais facilidades para a instalação, como a concessão de incentivos fiscais e o favorecimento para a obtenção de terrenos para a implantação de fábricas e para a contratação de trabalhadores com baixo custo de mão de obra, geralmente decorrente de altos índices de desemprego e baixa qualificação profissional dos trabalhadores. Então nós temos o exemplo da Toyota, né, chegando no Brasil. Além disso, essas empresas, né, também investem em inovação e tecnologia, financiando centros de pesquisas localizados nos países desenvolvidos, com laboratórios e universidades envolvidos nestas atividades. Olha lá, o Ceará conectado. Esses países são os que mais investem em educação. Ao mesmo tempo que esse avanço tecnológico possibilita às empresas maior concentração de riquezas, também provoca redução do número de empregados que nelas trabalham. Quanto mais a tecnologia e mais inovação, como nós vimos na primeira e segunda revolução, não é diferente na terceira. Também gera muitos desempregos. As grandes corporações, além de controlar a produção de bens de alta tecnologia, como computadores, equipamentos de telecomunicação, aviões, remédios, vacinas, etc., dominam os mercados, os fornecedores para suas indústrias, as patentes e a inovação. Eu lembro que nessa época teve uma empresa aqui no Brasil que começou a produzir automóveis totalmente nacionais e que, graças a esse fenômeno de protecionismo, não deu certo, né? Acabou quebrando. É uma indústria muito interessante. Naturalmente, outra consequência é que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ficam dependentes dessas grandes corporações no que diz respeito aos investimentos em importação de produtos e serviços. Todavia, tais produtos, quando importados, são mais caros do que os exportados e, quando produzidos localmente, implicam remessa de lucros e pagamentos de licenças de produção às matrizes no exterior, em ambas as situações desfavorecendo a economia dos países subdesenvolvidos frente à dos países ricos. Então, o que a gente percebe, por essa imagem, é que o fenômeno da globalização incrementou as riquezas dos países que já eram ricos, ficaram ainda mais ricos, e os países subdesenvolvidos, como a América do Sul, a África e a China, na época, na década de 80 e 90, ficavam cada vez mais pobres.
Vamos ver agora a globalização na América Latina. Mas a globalização é um fenômeno muito abrangente e não se limita à indústria e ao comércio. A globalização financeira é um fenômeno importante que vem ocorrendo com maior intensidade desde as últimas décadas do século XX e se caracteriza pela circulação de capital entre os países, ou seja, pelos fluxos internacionais de capital. De início, concentrados especialmente nos países desenvolvidos, esses fluxos se intensificaram e expandiram-se para todo o planeta, tornando-se o principal motor da economia mundial. Então, as economias se tornaram voláteis, né? Os grandes negócios, as grandes aplicações passaram a fluir para onde se pagava mais. Nessa época, o Brasil pagava bastante, tínhamos uma inflação alta. Então, havia uma enxurrada de dólares, né? Entenda como essa lógica mundial interfere nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que tem investido em obras de infraestrutura e de transporte, como nós vimos no governo JK e Getúlio Vargas. Esse tipo de investimento fornece melhores condições para as transações comerciais de importação e de exportação. Por um lado, isso só foi possível a grandes avanços, graças aos avanços tecnológicos na área de telecomunicações, que permitiram aos investidores aplicar recursos em empresas do mundo todo sem sair de seus países de origem. Então, com o avanço da tecnologia, houve um avanço também nas aplicações financeiras do mundo todo. Então, como o Brasil precisava de recursos para pavimentar a infraestrutura, esses recursos vinham da aplicação através dessas inovações tecnológicas. Além disso, transformações no sistema financeiro mundial promoveram alterações nas regras que permitiram que valores circulassem em meio digital, pois anteriormente a transferência de dinheiro de um país para outro era realizada principalmente em espécie, ou seja, o dinheiro tinha que ser transportado por avião, trem, navio, né? Ainda assim, a maior parte dos investimentos continuou partindo de grandes companhias e instituições financeiras sediadas nos países desenvolvidos. Então, com a globalização, a moeda se tornou digital, né? Começou a digitalização da moeda, que então passou a fluir de maneira muito rápida, né? Não tão rápida como hoje, mas muito mais rápida do que no início do século XX. Mas a expansão dos fluxos de capital se deu em virtude dos investimentos estrangeiros em determinados países de economia periférica que passaram a ser definidos no âmbito mundial como países emergentes, em função dos interesses desses investidores internacionais. Na América Latina, da década de 1990, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, firmou acordos econômicos com os governos do Brasil, da Argentina e do México. Nações, então, com altas dívidas e com políticas econômicas que previam a abertura de suas economias ao capital estrangeiro. Aqui no Brasil, quem abriu as economias para o mercado estrangeiro foi então o presidente Fernando Collor, né? Então, vamos em frente. Em um primeiro momento, no entanto, os investimentos diretos nesses países restringiam-se majoritariamente a aplicações em bolsas de valores, investimentos especulativos, que ofereciam oportunidades de lucro a curto prazo. Os benefícios desse tipo de negociação ficavam sobretudo para os países desenvolvidos, que além de lucrar, vendiam suas ações ao menor sinal de instabilidade econômica, causando danos financeiros importantes às nações emergentes, né? Nessa época o Brasil sofreu muito, né, com a volatilização da economia, e a aplicação dos países ricos era realmente em especulação. Qualquer mudança na economia mundial ou uma crise fazia com que eles vendessem os papéis, acarretando inflação para o nosso país.
Essa situação só melhorou em parte para os países emergentes como o Brasil, quando foram criadas condições para atrair investimentos produtivos dos países desenvolvidos, como a implantação de filiais de empresas multinacionais, a compra de empresas nacionais e a privatização de setores estratégicos. No final do século XX, o Brasil optou por privatizar empresas dos setores de mineração, como o caso da Vale do Rio Doce, e principalmente toda a infraestrutura de geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações e transportes. O setor financeiro também se abriu ao mercado internacional, inclusive com a privatização de bancos. Uma grande mudança. Mas o custo disso para o país e os trabalhadores brasileiros não foi baixo, né? Para isso, o país teve de flexibilizar as regras para receber em seu território companhias estrangeiras, cobrando delas menos impostos e oferecendo-lhes ainda outras vantagens financeiras. A exemplo da possibilidade de pagar salários menores que aqueles vigentes em seus países de origem. Então, aqui nós temos uma charge mostrando um monte, né, um grande número de pessoas dependentes de empregos que se pagavam muito menor do que no país de origem e o capital sendo levado embora do país. Tá? Essa que é a charge e é isso que a globalização criou aqui para a América Latina. No entanto, para garantir sua competitividade em escala mundial, parte dessas empresas multinacionais instituiu políticas que levaram ao crescimento da flexibilização das relações de trabalho, fosse pelo aumento de trabalho informal, fosse para a expansão da terceirização, soluções que oferecem menores custos às empresas e menos benefícios aos trabalhadores. Não entendi. De acordo com isso, teremos que pagar para trabalhar? Pode ser parcelado, né? Então aqui é um exagero, uma charge que acaba acontecendo, né? E essa flexibilização continua até no século XXI, tirando os direitos e a segurança dos trabalhadores. Hoje a maior parte das empresas prefere a contratação de PJ, pessoas que abram uma microempresa individual para trabalhar. Com isso elas não precisam pagar, né, tudo o que se paga por um empregado com carteira assinada, trazendo ainda mais lucro para essas empresas. A população dos países que fizeram tal opção política vivenciou a ampliação da precariedade dos vínculos trabalhistas, maior instabilidade nos empregos e crescente vulnerabilidade social, diante das mudanças econômicas e políticas internacionais. Aumentou também a pobreza em razão da redução de investimentos sociais e do fechamento de fábricas nacionais incapazes de concorrer com os produtos importados, como foi o caso dessa empresa que eu não estou lembrando o nome, né? Mas foi uma empresa nacional que fabricava carros. Não conseguiu competir e sempre privilegiando então a economia das empresas multinacionais. Lendo um fragmento de texto abaixo. As pessoas e os grupos sociais, né, têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a serem diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Santos Boaventura de Souza, por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, número 48, junho de 1997, página 30. E agora, observando a charge de Angeli, né, ao miséria.com, vamos refletir juntos. O que ficou para você como conceito de globalização, de tudo que nós falamos até agora, né? Pense um pouquinho. Será que foi uma boa para os países emergentes e os países subdesenvolvidos? Qual a relação da charge com o fenômeno da globalização? Pensem um pouco. E aí, se quiserem paralisar um pouco o vídeo para ver a resposta, né? Ainda existe algumas perguntas.
Porque não faz muito tempo, alguns governos e muitas pessoas se colocaram contra esse fenômeno. A globalização mudou a vida das pessoas, por quê? No trabalho, quais os efeitos causados pela globalização? No começo dessa aula, você já tinha uma ideia sobre o fenômeno da globalização? Sua opinião mudou após essa aqui seria a nossa sexta aula e não terceira. Se quiser produzir uma redação ou vídeo com suas conclusões sobre esta aula, basta enviar para teacherdrone@gmail.com. Bom, vamos ver se tem a resposta, senão a gente faz o comentário, né? Então vamos fazer o comentário. E agora, observando a charge de Angeli, vamos refletir junto o que ficou para você a respeito da globalização, né? Pelo que a gente pôde observar, a globalização privilegiou só os países ricos. Os países mais ricos ficaram ainda mais ricos, né? Embora a tecnologia tenha chegado aos países subdesenvolvidos a custo muito mais alto do que produzido no país de origem. Sempre estamos em desvantagem. Qual a relação da charge com o fenômeno da globalização? Miséria.com significou que a globalização para os países subdesenvolvidos trouxe ainda mais miséria, né? Achatamento dos salários, né? Perda de direitos trabalhistas e tudo mais. Por que algumas pessoas se colocam contra o fenômeno da globalização? Justamente por isso, pelo privilégio aos ricos, os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. A gente vê isso inclusive na pandemia, né? Os países mais ricos foram os que tiveram acesso ao maior número de vacinas. E os países subdesenvolvidos tiveram dificuldade na obtenção delas. Até a qualidade das vacinas foi direcionada aos países mais ricos, né? Nosso país foi um dos países que demorou muito mais para receber graças a esse fenômeno. A globalização mudou a vida das pessoas, aumentou o uso da tecnologia, mas empobreceu. No trabalho, quais os efeitos causados pela globalização? A globalização trouxe o desemprego e o achatamento de salários. No começo dessa aula você tinha uma ideia sobre esse fenômeno? Eu acho que não, né? E agora você ficou claro. E aí, se quiser mandar um vídeo para mim, tem aí o teacherdrone@gmail.com. E aí nós chegamos à oitava pergunta. Observando a ilustração de Nelson Lehner sobre globalização, olhando para cada continente, qual a legenda que você daria para essa ilustração? Olha lá, um monte de caveirinha aqui no continente, na América Latina, né? Enquanto na América do Norte a Disney, né? Na Europa a Disney, a África, a China, né? E metade do mundo subdesenvolvido, a miséria, né? O que a globalização trouxe, gente? Não trouxe benefícios para os países mais empobrecidos. Enriqueceu ainda mais os países ricos. Tudo aquilo que a gente viu na primeira e segunda revolução, onde os trabalhadores eram subvertidos, né? Eles trabalhavam muito para ganhar pouco, enriquecendo as indústrias primeiras. Isso foi feito com o resto do mundo. A globalização fez exatamente isso com o resto do mundo. E com isso nós concluímos a nossa sexta aula do curso de assistente administrativo. Falamos hoje sobre o fenômeno da globalização. Vimos a importância desse fenômeno, trazendo a terceira revolução industrial, né? Com o advento das telecomunicações por meio digitais e por meio de satélites, e o empobrecimento dos países subdesenvolvidos, né? E continuaremos a nossa próxima aula prosseguindo sobre o assistente administrativo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.